Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Eu SA. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metas, se você cumpre suas metas. Deixa eu chamar a Anne aqui. Oi, Gil. Olá, boa noite, pessoal. Olá, Oi, Anne. Tudo bom? tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo bem? Bem-vinda. Sim, estou ouvindo bem, vendo bem. Está me ouvindo bem? Tudo certo. Tô te vendo e te ouvindo bem. Que ótimo. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. ambiente virtual aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho Obrigada. sobre metas. Obrigada por ter aceitado o convite. Já vou apresentar a Anne aqui para vocês. Anne é especialista em neurociência, coach, master practitioner em PNL e fundadora da Trina Desenvolvimento Humano. Seja É isso aí. bem-vinda. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite e espero agregar para vocês, né, o que a gente vai conversar aqui, esse bate-papo que a gente vai fazer sobre criação de metas e o que a neurociência pode ajudar a gente nesse processo, né, não só de criar as metas, mas também de traçar metas atingíveis, né, e que sejam possíveis, né, que sejam factíveis, né, dentro da realidade de cada um. Sim, acho que esse é um tema que também abrange todo mundo. Acho que não tem ninguém que, né, não sinta essa questão da metas, estabelecer uma coisa, tive dificuldade. Então, é um tema muito legal. Eu acho que relacionar isso com neurociência, que é uma explicação mais embasada, que trazer mais conteúdo para o pessoal também entender um pouquinho melhor como a gente funciona, como a mente funciona, isso é muito legal também, né? É verdade, é verdade. Sim, então Bom, você quer que eu possa começar? acho que para começar, eu acho que tem neurociência, parece que em tudo hoje, né? Tem neuro isso, neuro aquilo, neuro em tudo quanto é lugar. Como Isso. você já estuda isso bastante e você é uma especialista nesse assunto, que eu acho que é importante ter os conceitos certos, né? Eu queria que você trouxesse para o pessoal um pouquinho primeiro o que é a neurociência, para Tá. ficar com os conceitos claros. Sim. Bom, de uma forma assim muito ampla, muito geral, a neurociência ela estuda o nosso sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, ele é composto pelo nosso cérebro e pela medula espinhal. Isso de uma forma muito macro, muito geral. O que tem de tão interessante, né, Mari, como você mencionou assim perfeitamente, a gente ouve falar muito neuromarketing, neuroeconomia, neurocoach, neuro várias coisas. Mas por que que isso está tão difundido agora? Porque agora, né, assim, nos anos atuais, os estudos em neurociência, eles são muito novos, né? Assim, a parte avançada de neurociência começa mais ou menos no meio, final dos anos 80, então é muito novo os conceitos. Mas é que agora a gente consegue, através de imagens de ressonância magnética, ver certinho os processamentos cerebrais, as áreas que estão mais ativadas no nosso cérebro em determinadas situações, determinadas circunstâncias. E com isso a gente consegue ter muitas estratégias, muitas ferramentas para diversas áreas. Por exemplo, para aprendizagem, a gente consegue entender melhor a neurociência na educação, como que forma a memória, como consolida a memória. A gente consegue ter melhor entendimento das relações humanas, de comportamentos. Então, por isso que cada tomada de decisão, que a tomada de decisão ela é muito falada na parte de neuroeconomia, a gente consegue entender melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a neurociência ela abrange tudo isso, né? Apesar desse nome, nossa, neurociência, parece que é super complexo. Ela nada mais é do que o nosso entendimento dos nossos processamentos cerebrais. É o que realmente, de fato, cientificamente e o que está acontecendo no nosso cérebro em determinadas situações, circunstâncias e comportamentos. E aí, como eu falei, e a partir disso a gente consegue extrair muita coisa boa, muita ferramenta e tudo embasado cientificamente, né? Inclusive, só Sim. pegando um gancho aqui, a gente consegue também desconstruir algumas ideias, né, assim, mais do passado, por exemplo, até
algum tempo atrás, a gente acreditava que a gente só conseguia aprender determinadas coisas até uma certa idade. E a neurociência ela já provou que não, que você pode aprender o que você quiser em qualquer momento da sua vida. Isso é chamado de neuroplasticidade. Então, se você quiser aprender um novo idioma com a idade que seja, com 60, 70 anos, não tem impeditivo para o cérebro, não tem impeditivo nenhum. É muito mais dos nossos julgamentos e das nossas questões internas do que do nosso cérebro realmente não estar apto para aprender alguma coisa. Então, a neurociência também traz essas desconstruções, né, de ideias e de conceitos que hoje realmente já não fazem mais sentido. Eu acho essa questão da neuroplasticidade, de trazer que a gente pode aprender qualquer coisa em qualquer momento da vida, fantástico, assim. Acho que é uma baita de uma desconstrução. Com certeza. Eu acho que assim, você quer entender uma máquina, a gente, né, o ser humano é uma máquina, então Sim. as coisas acontecem, sai uma coisa aqui, você fala outra coisa ali, você se comporta de um jeito que muitas vezes você não entende o que está por trás disso, né? Tem várias É, teorias, várias coisas, mas acho que é muito legal esse estudo da neurociência, de realmente conseguir mapear mesmo no cérebro o que está acontecendo, quais conexões estão sendo feitas. Acho que muita gente parece um nome só para deixar as coisas mais chiques, né? Ai, neuro é, isso, neuro aquilo. é. E eu acho que é uma coisa fundamental, assim, de não é só ciência, não é só um nome, é você entender o que está acontecendo nessa máquina que somos todos nós, né? Entender os mecanismos que estão por trás disso. Exatamente. E além de entender, é a gente ter ferramentas para potencializar, né? Como você falou, é uma máquina poderosíssima que a gente tem e a gente também só tem a potencializar. Agora lembrei de uma outra coisa, né? Também pegando esse gancho rapidinho nessas desconstruções, que também Sim. tinha uma teoria antiga que a gente usava 10, não sei quantos por cento, nem sei mais quantos, mas a gente só usa X% do nosso cérebro também já foi desconstruída. A gente usa o total, né? Não tem assim, Não tem hoje nada eu vou sobrando. usar só esse pedacinho, outro pedacinho ali eu tenho que estimular porque ele tá dormindo. Não faz sentido, né? Hoje a gente consegue entender que não faz sentido. Então a gente usa toda essa potência mesmo e conforme a gente vai tendo mais entendimento, a gente consegue melhorar tudo, né, na nossa vida, as relações humanas, o nosso comportamento, entender melhor as nossas emoções, que é praticamente a base de tudo, né? Então é isso. A Claudinha É, está comentando aqui quebrar os paradigmas de que as pessoas mais velhas não conseguem aprender mais nada. Exatamente, principalmente tecnologia, ainda mais agora, né? sim. Nesse momento está todo mundo mega antenado na tecnologia. Eu acho que tem as questões da memória. Teve uma vez que eu vi uma coisa muito legal em relação a isso. Não é que tem mais dificuldade de lembrar, é que tem muito mais informação ali dentro da cabeça, né? Nos neurônios. Tem muitos mais filmes Verdade. assistidos. Aquela hora que você não consegue lembrar o filme, não é porque a memória tá ruim, é porque você tem que procurar por um arquivo muito maior, né? Então, é É, realmente como a gente usa, e a gente usando essa analogia da máquina, eu ainda acho muito mais legal, porque essa máquina não tem peça para trocar. Não é, dá para jogar fora, não dá para substituir, é nosso corpo, é nossa mente. Então, acho que esse conhecimento assim, é essencial para todos, né? Como não é, saber do que acontece com a nossa mente? Eu acho isso muito legal. E entrando um exatamente. pouquinho nesse tema, né, da neurociência com relação às metas, por que que como que você vê essa questão da neurociência em relação às metas? Por que que é importante a gente saber isso para conseguir estabelecer Tá. metas Eu melhores? vou voltar um pouquinho nessa sua pergunta e eu vou começar falando meio que o começo para a gente começar a criar metas, tá? Sim. Então, tem um conceito que ele é bem famoso assim no mundo dos negócios e famoso no coach também, nos processos de coach, que são a criação de metas no conceito de metas SMART. E Sim. o que são as metas Smart? Eu particularmente gosto muito, fez muita diferença assim para mim na minha vida depois de entender exatamente como criar as metas e não só isso, né, da gente traçar metas que façam sentido para que a gente realmente consiga cumprir. O conceito das metas Smart é que quando você está fazendo o seu planejamento de metas pessoais, as suas metas elas precisam ser específicas, mensuráveis
atingíveis, relevantes e temporal, que ela precisa ter um tempo para ela ser cumprida, para ela ser atingida, tá? Então, detalhando aqui um pouquinho mais, na questão de específicas, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero aprender um novo idioma, isso ainda não é uma meta, isso ainda é um objetivo. Para ser uma meta, ela precisa ser muito detalhada e muito específica mesmo, como esse pilar, né? São esses pilares da meta Smart diz. Específica, atingível, a Claudinha ama Smart, eu também amo. Sim, como não amar Atingível, nessa metodologia? é, na verdade, mensurável, smart, né? Específica, Sim, mensurável. mensurável. Então, por exemplo, eu preciso conseguir mensurar que eu vou atingir essa meta. Eu preciso saber de onde eu estou partindo e para onde eu vou chegar. Por exemplo, eu quero juntar dinheiro. Juntar dinheiro ainda não é uma meta, ela ainda está num objetivo, num sonho, né? Numa idealização Sim. meio distante. Então, por exemplo, eu tenho R$ 100, né? Mensurável. Então, tenho R$ 100 e eu vou juntar R$ 100 por dia até fevereiro de 2021. E quando eu chegar em fevereiro, se eu começar a juntar agora em novembro, eu vou ter R$ 400. Então, eu consigo saber o meu ponto de partida e consigo saber onde eu vou chegar. Mensurável. Atingível. Quando a Indicadores, a Cláudia sempre gente. fala, tudo tem que ter indicador nessa vida pra gente saber se a gente tá melhorando. Sim, Atingível. Bom, eu quero começar a fazer atividade física. Eu já sei que eu sou uma pessoa que eu não vou conseguir acordar às 6 horas da manhã todos os dias para fazer atividade física. Então, se eu colocar minha meta como acordar todos os dias às 6 horas da manhã e fazer 1 hora de atividade física, dificilmente eu vou conseguir atingir isso. Então, a sua meta também precisa ser atingível, ela precisa estar dentro da sua realidade. Relevante. Aí aqui é a polêmica, né? A meta pessoal, ela precisa ser relevante para você e somente para você. Ela não precisa fazer sentido para o seu parceiro, para sua parceira, para os seus pais. Ela precisa ter relevância para você, meta pessoal. Ela precisa fazer parte da sua vida, precisa fazer parte do seu dia a dia. E temporal, né? Que ela precisa ter um tempo. Então, como eu citei, juntar dinheiro, né? Investir, fazer alguma coisa assim. Vou começar em novembro de 2020, vou terminar em abril de 2021, até lá eu vou ter R$ 400, R$ 500, se eu quiser investir R$ 100. Aqui são exemplos, né? E aí a gente vai encaixando dentro da nossa realidade. Então, para a gente começar a falar de metas e por que que a gente não atinge as nossas metas, a gente precisa estar muito bem ciente do que a gente quer, muito bem embasado no que a gente está colocando de expectativa até em cima, né, da gente mesmo, né, não é dos outros. Quando a gente fala de metas pessoais, quando a gente fala de autoconhecimento, é tudo com a gente, é tudo a nossa, que é de repente até o mais difícil, né? Porque é sim. até fácil a gente falar assim, mas eu não consigo aprender inglês. Mas será que aprender inglês é uma coisa que você quer? Ou será que é uma coisa que outras pessoas querem? Que aí você não Sim, vai conseguir total. mesmo e vai ser muito mais confortável para você falar, eu não consigo aprender inglês. Por quê? Porque não é uma coisa que você quer, né? Sim, Então, eu gosto muito desse conceito das metas SMART. Só relembrando, elas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes para você e temporal, né? Ela precisa ter um tempo definido. sim. Eu acho que a gente vai tão corrido nessa vida, a gente vai estabelecendo as coisas. Eu acho que o que a gente mais vê, assim, na nossa profissão de coach, assim, é o pessoal seguindo um caminho automático, seguindo ali, eu preciso emagrecer, preciso ir pra academia, preciso visitar minha família, preciso ter a promoção, trabalhar. Você precisa de tudo isso, você precisa seguir esse É, ideal, né? Acho que as pessoas sim, subestimam muito conseguir fazer tudo isso, acha que todo mundo consegue viajar todo ano, cuidar da saúde, se alimentar bem, cuidar da casa. E essas metas, acho que pouquíssimas dessas metas que a gente estabelece, né, na vida pessoal, na vida profissional, em cada uma dessas nossas coisas que a gente quer fazer, ler livros, fazer cursos, pouquíssimas delas, né, eu quero, assim, poucos exemplos a gente vê alguém que realmente parou, olhou para cada uma dessas metas, pegou uma folha ali grandona em branco e escreveu, tá, é,
meta smart, e vamos lá, um objetivo de cada vez, né? E acho que outra Sim, dificuldade muito grande é você conseguir priorizar o que que é mais importante para você, né? O sim, autoconhecimento sim. nessa hora é muito importante também. Isso. E aí também é uma coisa que a gente comentou, né? Eu e você, nesse alinhamento que a gente fez da live, o peso que a gente coloca nas coisas, né? Que às vezes não precisa desse peso todo. Por exemplo, vai ter um dia que a gente vai realmente não conseguir. Eu tenho, por exemplo, né? Que são todos exemplos. Tenho uma meta de fazer exercício físico 3 vezes na semana. Poxa, eu sei de tudo, eu sei que eu preciso encaixar os exercícios dentro da minha rotina, né? Que a gente eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas teve um dia que eu não consegui. E aí não é você se martirizar porque você não conseguiu, não é você sofrer, não é você falar, eu não consegui hoje, então eu nem vou mais. Não é isso. É você entender, beleza, não consegui hoje, eu vou amanhã. Eu não consegui hoje, eu vou depois de amanhã. Eu vou recuperar esse dia. E é você realmente estar comprometido com você. Se a meta faz sentido para você, se ela gera emoção para você, né? Eu costumo falar assim que a emoção ela é a cola da nossa memória. A gente na neurociência também estuda muito isso, porque o que a gente grava de memória, seja ela positiva, seja ela negativa, é a emoção que faz a gente, com que a gente gere as nossas memórias. Então, se você tem emoção, se você está atrelando ali uma emoção na sua meta, se aquilo realmente faz sentido verdadeiramente para você, você vai conseguir se adaptar e você vai conseguir continuar, mesmo que um dia ou outro tenha um deslize, que você não consiga. É a consistência, né? A gente, até a nossa sociedade, a nossa cultura, a gente tem muito uma coisa assim, eu não consegui fazer uma semana inteira. E aí, eu não consegui fazer uma semana, não consegui fazer mais uma semana, mas é a consistência. Cada vez mais a gente tem ouvido falar de ter consistência, né? E de se permitir também ter essa flexibilidade, né? Não, porque essa cobrança interna mesmo nossa faz com que a gente até seja automático para a gente acabar tendo uma defesa. Tudo isso muito inconsciente, involuntariamente, de que você cria uma meta, por exemplo, surreal, que você sabe que você não vai atingir. E aí você já vai meio que se protegendo. Eu não vou conseguir mesmo, Sim. então, tipo, eu não vou fazer. Eu não vou conseguir mesmo, então eu não vou. E aí, né, acontece tudo que a gente sabe, por que que a gente não atinge as metas, e isso é cada vez mais comum. Sim, Aí com tem bastante certeza. Eu acho gente que falando aqui, sim. Eu tô a procurando Mandinha. acompanhar aqui. Ah, pessoal, tem a caixinha aqui de perguntas. Quem tiver pergunta pode ir mandando pra gente aqui, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá? É, a É, Mandinha falou aqui, ó, meta com atitude. Peraí que posso perder aqui. Meta com atitude. Ai, eu perdi. achei muito legal esse quero e não tenho o que fazer. É bem essa linguagem interna que a gente tem, né? Acho que a emoção, que você trouxe é muito legal, porque ninguém quer ir pra dor, ninguém quer sentir dor, ninguém quer se sentir mal, ninguém quer se frustrar. Então, esse peso que a gente coloca, né, nas comparações, em ser bem-sucedido, em ser alguém que consegue fazer, alguém que é produtivo, acho que é algo que todo mundo quer ser, mas que muitas vezes vem pela via da dor, né, que vem pela via do Verdade. se eu não conseguir isso, eu não vou ter sucesso, vem pelo medo de não conseguir. E às vezes essa emoção do prazer, da diversão, de experimentar, de fazer coisas diferentes, eu acho que move muito mais a gente, né? Eu acho que na neurociência pode explicar melhor isso do que, eu acho que essa percepção que eu tenho, assim, que a felicidade move muito mais do que, às vezes, o medo a gente acaba fugindo muito dele, né? Sim, sim. E aí, pegando esse gancho no que você está falando, e na pergunta que a Claudinha fez aqui, como lidar com a procrastinação, uma coisa que é muito interessante quando a gente tem uma meta e a gente vai indo, por exemplo, é muito gostoso eu saber, por exemplo, todo exemplo, é muito gostoso, é muito importante eu saber que, por exemplo, é muito mais gostoso eu sentar no sofá e ficar ali passando Instagram ou ficar assistindo nada na televisão do que fazer uma atividade física. Porque esse ato de você sentar no sofá e ficar fazendo nada,
vai liberando dopamina, que a dopamina é um neurotransmissor, que a gente também estuda bastante os neurotransmissores, que os neurotransmissores no nosso cérebro, eles são as substâncias que fazem a comunicação entre os nossos neurônios. Então, a dopamina, ela, de uma forma muito geral, ela é a substância do prazer e da recompensa. Então, é muito prazeroso você sentar no sofá e não fazer nada. Agora, se você se conhece, se você está fazendo esse trabalho de autoconhecimento, se você tem uma meta que realmente te motiva, que te inspira, que é factível com a sua realidade, você sabe que é gostoso você estar ali sentada no sofá, nossa, que delícia, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, eu tenho algo que eu quero muito, algo que eu tenho uma emoção atrelada. Então, isso também, esse autoconhecimento, você conhecer as suas emoções, você conhecer os nossos processamentos cerebrais, ele vai te tirando ali daquela zona, porque involuntariamente começa a acender um alerta ali. Ah, eu sei que aqui tá gostoso. Ah, eu sei que eu tô tendo uma dopamina aqui que até dificilmente, quando você, no exemplo, né, de fazer atividade física, você vai fazer atividade física, você libera outro neurotransmissor que é a endorfina, você tendo, né, esses conhecimentos, você sabe, putz, tá gostoso aqui, mas depois que eu fizer a minha atividade física, vai estar mais gostoso ainda. Então eu vou. Então você consegue ir tendo essa motivação. E tudo isso é um processo de autoconhecimento. Eu falo que o processo do autoconhecimento não é essa coisa assim maravilhosinha, que tem fórmula mágica, que todo mundo pensa assim, nossa, Responda eu essas vou 8 perguntas e acordar. você vai ter autoconhecimento. Eu vou acordar motivadíssima e vou fazer atividade física todo dia. Não é assim. Vai ter altos, vai ter baixos, vai ter dia que você não vai Sim. querer ir e você vai do mesmo jeito, porque você tem um objetivo, um propósito, ou como você quiser chamar, muito maior, porque você sabe o que você quer e você quer aquilo verdadeiramente. Então, a procrastinação é porque ela é gostoso, né? É gostoso a gente não fazer nada, é Ah, gostoso a gente acho, adiando as outras tarefas que a gente tem para sim. fazer. Acho que a procrastinação aparece muito quando a conta não fecha. Quando a motivação, quando o seu objetivo para conseguir alguma coisa não é forte o suficiente para fazer você abrir mão daquele prazer momentâneo, né? Óbvio que todo É, mundo é, descansa, óbvio que todo mundo tem dias bons e ruins, mas acho que quando você sabe o porquê que você tem que fazer aquilo, quando aquela presença, né, aquilo que realmente te move está presente ali, aquilo acontece. Você descansa um dia, você não cumpre outro, mas aquilo, em quadro geral, move, né? Aquilo faz você. sim, Todo mundo tem coisas para onde a gente gravita muito mais, que a gente gosta de fazer, que a gente se diverte fazendo, que o tempo passa sim, rápido quando a gente faz. sim. E eu acho que essa procrastinação, muitas vezes, não sei, o que eu percebo, né? Muitas vezes quando a gente não tem um objetivo muito claro, quando aquilo não faz muito sentido, tipo, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro. É, Não, mas eu quero é. crescer, mas eu não sei por quê, mas eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então, de onde você vai tirar a força, né? Aquele brilho no olho para levantar, para fazer, para trabalhar, para dar duro. Então, eu acho que também tem um pouco disso na procrastinação. Às vezes a gente não sabe, de novo, né? Autoconhecimento, Sim, essa palavra que a gente quase não vai falar hoje aqui. sim. E é o. Ai, perdi aqui o que eu ia falar. Você saber o que você realmente quer. Ai, a Lirian, minha meta é ser maravilhosa. Aí a gente fica. É. Então, é você realmente saber o que você tem e você. E aí, né, de novo, voltando um pouquinho na procrastinação, conforme você tem uma meta, alguma coisa que você quer muito, de novo, né? Porque a gente precisa querer muito a nossa meta, porque senão não funciona. Você faz mesmo sem vontade. Eu tenho percebido muito isso. Eu tô fazendo alguns estudos de hábitos, de mudança de comportamento, né? De reforço de hábitos, de criação de novos hábitos. E às vezes eu tô fazendo mais voltado assim para emagrecimento, para atividade Legal. física. Então eu tenho percebido assim que tem dias que eu não tenho vontade nenhuma de ir. Eu não tenho. Só que eu vou. Eu falo assim, eu vou fazer um pouquinho menos, vou fazer um pouquinho menos, vou fazer mais devagar, vou fazer mais devagar, mas eu vou. A gente também tem falado algumas vezes assim, né, no autoconhecimento, que o feito é melhor do que o bem feito. Então, eu vou manter a minha consistência
Porque é a gente se conhecer. Eu me conhecendo, sei que se eu, Annelise, se eu não for um dia, se eu não for outro dia, eu vou querer dar uma desviadinha ali, vou querer não ir outro dia. Então, nesse meu processo de autoconhecimento, nesse meu processo de criação de um novo hábito, eu tô indo e tô me mapeando e tô vendo. E assim, é você com você, né? O coach, as pessoas, né, de desenvolvimento humano, elas são os instrutores, assim, elas vão te dando uma luz, elas vão te dando uma guiada, mas, né, o autoconhecimento depende de você, depende da gente, e é a gente com a gente, é a gente se conhecer, e é fantástico eu saber que se eu não for um dia, se eu não for outro, eu vou falar, será que eu vou querer outro dia? Mas o que que eu vou reforçando? Eu vou reforçando que, poxa, eu estou fazendo esse trabalho, eu já estou há quase 3 meses nesse estudo. É muito interessante. Estou me descobrindo, estou aprendendo. Tem alguns deslizes, tem os dias que eu não quero ir, putz, mas eu vou. E quando eu vou, quando eu já estou lá no meio da caminhada, por exemplo, poxa, que bom que eu vim, sabe? Que bom que eu vim mesmo sem vontade. Agora já está mais gostoso. Mas aqui a gente já tá indo longe, né? Mas é isso, a gente sempre cai no autoconhecimento. Não tem muito, assim, o que Não tem fugir, não tem fórmula muita fórmula mágica, né? mágica. Não tem atalho, não tem faça isso por 3 vezes, dê 7 pulinhos, É, dê 5 cambalhotas. Isso aí é dia a dia, é essa luta com a gente mesmo, assim, que a gente vai cada vez melhorando, né? é. Eu vou pegar um gancho aqui, o Amauri, que por sinal é meu tio, ele tá falando, e o tempo que se leva para construir um novo hábito. Eu também gosto de falar disso porque surgiu em algum momento uma teoria de 21 dias para criar um novo hábito, e a gente que está vivendo o desenvolvimento humano sabe que é impossível. Por exemplo, a pessoa passou 30, 40, 50 anos da vida dela agindo de determinada forma, não tem como no 22º dia virar uma chavinha ali e falar, uhul, agora eu construí um novo hábito. O hábito, ele é construído dia a dia, ele é reforçado. E como funciona o hábito no nosso cérebro? A gente tem os caminhos, né? Imagina que a gente tem as nossas conexões preferenciais. Eu passei 30 anos da minha vida agindo de uma determinada forma, fazendo determinadas coisas, sem fazer atividade física nenhuma, por exemplo. E agora eu acordei um belo dia e eu quero começar a fazer algo novo. Eu quero mudar algo que eu não gosto, algum comportamento, algum vício é um pouco mais difícil, assim, não vou entrar nesse mérito assim de vício. Mas um comportamento, por exemplo, quero me alimentar melhor. Poxa, eu tenho várias questões, eu passei a vida toda fazendo isso de uma forma. Agora eu vou construir um novo caminho cerebral, eu vou construir um novo processo. Então não tem como eu mensurar um tempo. Estudos, artigos e pesquisas mais recentes começam a falar em 66 dias para a gente começar a criar um novo hábito. Mas também é um começo. O novo hábito ele tem que ser reforçado sempre. A gente tem que ter recompensas. Eu vou falar um pouquinho melhor de recompensas daqui a pouquinho, mas a gente tem que dar recompensas, a gente tem que nos estimular, né? Por exemplo, eu consegui durante uma semana fazer aquele meu comportamento certinho. Poxa, que legal, eu tenho que comemorar, eu tenho que me recompensar por isso, tenho que dar esse reforço positivo, né? Para esse novo Sim. caminho que a gente está construindo. É uma construção nova. E aí, eu acho que agora, né, tendo esse entendimento também, poxa, eu estou construindo um novo hábito, eu tenho que ter paciência, eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo, a gente consegue consegue deixar de uma forma mais leve, né, assim, na verdade, esse processo todo. E eu acho Então, que hábito não é uma coisa só, né? A gente muitas vezes fala hábito como, tipo, uma coisa geral. Cada hábito é uma coisa diferente, cada pessoa, depende do que você sim, quer fazer, depende do nível de dificuldade do que você quer fazer, né? Uma é, coisa é você fazer 2 horas de academia 7 vezes por semana. Outra coisa é você fazer uma caminhada uma vez por semana. É um hábito completamente diferente, ainda estamos dentro da parte física. Então, assim, sim. depende do quão cheio é seu dia, da sua programação, né, do seu estilo de vida, do contexto que você está inserido, né? Então, eu acho que hábitos, pode ter um hábito que você começa em um dia, que você começou um dia, você nem viu, e tem hábitos que a gente tenta por anos e ainda é difícil, ainda é uma coisa que a gente tem que investir energia, né?
Sim, 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 verdade, exato, perfeito. E aqui o Iro comentou: quebrar a barreira de ser necessário para ser prazeroso necessita de uma fase de dedicação. Sim, é, de tirar esse peso dessa obrigação e de ressignificar, né, também que é uma palavra muito mágica, assim, de ressignificar essa obrigação de fazer algo para ser algo prazerosa, de ser algo que você realmente quer. E a Amandinha comentou aqui: gosto muito de ler livros e tenho uma dificuldade enorme de pegar e ler até o final. Sempre largo, mesmo assuntos que me interessam. Aí, Amandinha, de repente não é nem um hábito, é até essas muitas interferências externas que a gente tem, né? De ter de cada vez mais a gente ter muita interferência, muito estímulo, né? Era estímulo a palavra que eu queria usar. Muitos estímulos externos. E aí é dentro da sua rotina você separar ali uma hora, meia hora, 15 minutos que seja, poxa, 15 minutos do meu dia eu vou ler, eu vou fazer alguma coisa. E ter essa flexibilidade também. Poxa, eu não consegui ler hoje, tudo bem, eu vou ler amanhã. Eu não consegui ler amanhã, putz, já são 2 dias que eu não consegui. Então, acende um sinalzinho ali de que, né? E ver também esses momentos nossos como um autocuidado, né? A gente também tem falado muito de autocuidado, separar esse tempo. Eu, nas minhas caminhadas, eu comecei a ver as minhas caminhadas, o meu exercício físico como autocuidado. Isso, para mim, ficou muito mais leve, porque eu não tenho o costume de fazer atividade física, nunca tive, mas eu agora estou começando a gostar e ver, sentir realmente os benefícios. Então eu penso, ó, aqueles 40 minutos, uma hora que eu faço por dia é o meu momento. Eu não pego o celular, eu até nem ouço música, às vezes eu ouço um podcast, alguma coisa assim, mas é um momento meu comigo para eu pensar, para eu viajar, para eu realmente ter esse tempo, né? Quanto tempo faz que a gente não pensa na gente, né? Não tem esse autocuidado Sim. com a gente. Mas aí também a gente já tá indo para outro. Esse comentário sobre quebrar barreira eu achei muito legal também, porque quando a gente está começando alguma coisa, a gente não costuma ser muito bom, a gente não pega logo de cara, né? A gente, Sim, né, pena um pouquinho. Então, acho que essa fase inicial, que precisa de um pouco mais de energia, de até de reforço positivo, de não, vou conseguir, eu tô melhorando, é muito importante, porque quando a gente é bom numa coisa, a gente faz aquilo, né, primeiro com menos esforço, consegue o melhor resultado e a gente tem muito mais reforço positivo, né? Então, que nem ele falou, desenho. Você desenha bem, você coloca um desenho ali no Instagram, todo mundo, ai, que legal, que incrível. Então, você faz aquilo, né, com muito mais reforço positivo. E no começo tem essa fase que a gente tem que realmente passar, né? Se dedicar mais, colocar mais energia. Eu achei bem interessante mesmo esse comentário. é. Tem mais uma E. pergunta. Ah, pode falar. Pode falar. Não, pode falar, Tem uma desculpa. pergunta aqui da Clau. Como lidar com autoestima e autoconfiança para conseguir atingir as metas? Então, eu vou começar agora a falar de 3 insights que a neurociência pode contribuir para a nossa criação e realmente para efetivar as nossas metas, e acho que vai casar com essa pergunta. Se não casar, a Sim. gente destrincha um pouquinho melhor. São 3 insights, né, com base em neurociência, para a gente conseguir cumprir realmente o que a gente tem planejado. Para a gente sair ali, todo mundo já deve ter feito no começo do ano as suas metas, e que muitas vezes não dura nem janeiro, né? A gente escreve ali, ai, faz 10 metas, como a Mari perfeitamente colocou, né? Falar assim, vai, várias coisas. Vou emagrecer, vou trocar de carro, vou juntar dinheiro, né? Que são as universais. Quem não sabe inglês, eu vou aprender inglês. Algumas pessoas eu vou trocar de emprego e, assim, com base em nada, com base no, ai, todo mundo faz, eu também quero fazer. É Mas importante ter metas, né? é importante Importante ter crescer, é metas. importante ter metas. Mas como a gente já, né, já começamos a falar das metas Smart, já deu para dar uma luz de como a gente realmente começar a criar nossas Ano metas. novo, todo mundo com meta smart. Não tem nada É, de anotar no papelzinho só a meta, tem que colocar os 5 itens. isso Desculpa, aí. pode falar. Então, o primeiro insight: conte para pessoas próximas. Aqui eu gosto bastante de falar para você pegar uma ou duas pessoas que vão te incentivar, que vão te apoiar.
Não adianta pegar para contar para pessoas que vão te dar pedrada, porque não vai agregar em nada. Então, é interessante a gente pensar que a nossa sociedade, ela evoluiu em grupos, né, em comunidade. E a gente está acostumado, somos seres sociáveis, né, somos seres sociais, a gente está acostumado a ter essa interação com o outro. E a gente pegar ali uma ou duas pessoas que vão te incentivar, que vão o contar para outras pessoas e o reconhecimento alheio libera no nosso organismo a serotonina, que é um neurotransmissor, entre outros, né, responsável pela sensação de bem-estar. Então, o primeiro insight é conte para pessoas próximas. Escolha ali uma ou duas pessoas, conta para ela a sua meta bonitinha, especificadinha. E isso, essa pessoa, inclusive, ela vai ao longo do tempo, né, ao longo desse tempo que você tem para concluir a sua meta, ela vai te perguntar, ela vai te incentivar, ela vai te falar, e aí, Mari, como que tá a sua meta? E você contar para ela, se tá meio adormecida ali, vai te reacender, né? Você vai falar, putz, é verdade, eu tô meio desviada. Ou não, nossa, eu tô conseguindo. E a pessoa vai falar, poxa, que legal. E isso vai gerando reconhecimento alheio, que esse reconhecimento alheio vai dando essa sensação de bem-estar, que é a serotonina, que é o neurotransmissor responsável por isso. Sim, eu acho legal nessa parte do reconhecimento, não é contar com o outro, não é jogar sua meta pro outro, né? Tipo, ai, Não. me ajuda aí, não é usar de muleta. Mas eu acho que todo mundo tem recursos, né? Que a gente tem que saber aproveitar nossos recursos. E muitas vezes são, né, essa sinergia que a gente tem, né? Às vezes até ter uma meta em comum, até compartilhar isso com as outras pessoas. Eu acho que o poder da união, do grupo, das pessoas, né? Esse incentivo positivo de, nossa, que legal que você conseguiu, vamos lá, e agora o que a gente vai fazer? É Isso. muito poderoso, né? E acho que é uma coisa muito legal para deixar de lado e você ter que fazer, não, vou fazer tudo sozinho, né? E o fazer tudo sozinha também é um peso muito grande, né? Assim, a gente pode compartilhar, né? E aí, de novo, você vai escolher pessoas que vão te incentivar. E como você falou perfeitamente, é contar para o outro, não é contar com o outro, não é ser uma muleta. Ah, Sim. mas eu contei para o fulano e fulano nem me Ele não fez incentivou. nada. Não vai fazer, Sim, é meta pessoal, né? De novo, é você com você, é sempre você com você. sim. Então, esse é o primeiro insight. Escolher ali uma, duas, três pessoas que você considere que vão te apoiar, que vão te incentivar e contar para elas e realmente ter com quem compartilhar, né? Ter com quem dividir, isso é muito importante. Sim. Outro insight que eu gosto bastante também e que eu sempre falo isso para as pessoas que eu convivo, que a gente faz nos processos de autoconhecimento e para minhas amigas, é comemore. Né? Depois que eu aprendi a comemorar as nossas vitórias, valorizar o nosso percurso, porque muitas vezes é muito desafiador, né? Não é, a gente falou, né? Não é, nossa, que delícia, que gostoso, uhul. É desafiador. Muitas vezes você vai mexer ali com uma coisa que você nem estava esperando, né? Às vezes a gente vem Sim. nesse processo de autoconhecimento, vem um gatilho ali, uma emoção que você nem passou pela sua cabeça que pudesse existir. Então, é você realmente valorizar o seu percurso, valorizar o seu trajeto e comemorar. Aí também reduzir as expectativas. Ai, mas eu fiz tão pouco, eu consegui um dia cumprir uma coisa que eu me propus em um dia. Ótimo, maravilhoso, perfeito, você conseguiu. A gente tem que parar também de superestimar algumas Com coisas, né? certeza. A gente conversou bastante disso também e a gente está muito alinhada nessas desconstruções. Poxa, às vezes você vai pegar uma meta que é difícil para você e que você fazer o primeiro dia, um dia, né? Lógico, a gente continuar. Mas nesse primeiro dia, poxa, que legal, eu consegui. Eu passei 40 anos da minha vida sem conseguir fazer nada. Amanhã eu vou, segunda-feira eu começo, mês que vem. Ah, novembro já tá aí? Eu começo dedinho no ombro, valorize-se. Mês que vem eu começo. Então, é você realmente comemorar as suas vitórias, é comemorar as suas conquistas. E aí, você com você não depende de um reconhecimento alheio, não depende de outra pessoa. Nossa, mas você fez uma semana de alguma coisa e está comemorando? Sim, só você sabe como foi desafiador e como foi para você
passar por essa semana, passar por esse mês, passar por esse ano e conquistar realmente o que você colocou, né, de planejamento. A comemoração, ela libera a dopamina, que a dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer e pela recompensa. Então, você ali tendo cumprido uma semana, e aí dentro da sua realidade, você se conhecendo, você vai descobrindo como comemorar, como aproveitar isso, ou você separar um tempo para você e você sentir verdadeiramente, caramba, que legal, eu consegui esse mês inteiro fazer isso. E você se valorizar realmente e comemorar e ir, né, nessa sua trajetória, colhendo essas suas recompensas, colhendo essa sensação gostosa, desse prazer, dessa dopamina, desses recursos tão maravilhosos que a gente já tem, né? Então, a dopamina, ela está muito relacionada ao prazer e à recompensa, tá? E a Acho que motivação também, vai te dando mais motivação para você continuar ali no seu planejamento, no seu dia a dia. acho que a gente percebe muito nos casos de coaching, assim, que as pessoas chegam super desanimadas, para baixo, moídas, assim, com aquela sensação de, ai, não consigo fazer nada. E até quando você fala assim, o que que você faz bem, o que que você, né, conquista, as coisas que você né, conquistou na vida, a pessoa às vezes não chega, não marcou e não percebe nada, né? Às vezes com 30, 40 anos fez tanta coisa, fez faculdade, mudou de emprego, aprendeu um monte de coisa, e aí a hora que você pergunta assim, o que que você faz bem? Não vem nada. Então, acho que É, essa evolução da vida, às vezes a gente se cobra tanto. Às vezes parece que a gente está sempre devendo, está sempre atrasado, está sempre, né, aquém da nossa expectativa. E isso gera um. A gente vai diminuindo, né? A gente vai ficando cada vez menorzinho. Então, sim. também eu concordo muito, assim, com essa. Que nem a Clara falou, beijinho no ombro. Não é, tipo, não é qualquer coisa, mas é reconhecer que você tem uma trajetória, que tiveram momentos muito legais e muito incríveis que você se superou, que você aprendeu. Se você tem 30 anos, você não é o mesmo do que quando você tinha 20, que não é o mesmo quando você tinha 10, que não vai ser o mesmo quando você tem 40, 50. Então, se você. Acho que muitas vezes quando a gente olha num prazo maior, a gente vê o quanto que a gente percorreu na vida. Mas às vezes Sim, no dia a dia é difícil ver, né? É difícil que a gente vê que a gente está cumprindo pequenas metas para um objetivo maior. E aí não precisa esperar as coisas sim. gigantescas para comemorar, senão você passa um ano horrível, você passa um ano sem comemorar nada, né? Então acho que essas marcas menores são muito importantes mesmo, da gente conseguir fazer com mais leveza. Isso é muito legal. Perfeito. É isso mesmo. E aí, por último, né, o terceiro insight é use e abuse da sua criatividade. Aqui também a gente fala bastante de você aprender e entender verdadeiramente a sua rotina, a sua dinâmica e você conseguir ter um planejamento. Eu falo assim, para você usar a sua criatividade, porque é muito importante você estar em contato com a sua meta constantemente, seja todos os dias, ou de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que usa post-it para colocar os lembretes, para se incentivar. Eu gosto muito, eu acredito que funciona muito. Eu uso muito post-it, tipo, parece meio autoajuda, mas é para eu saber que, poxa, vai, continua, sabe? Então, usar post-it para você colocar as suas metas na sua casa, como funciona para você. Por isso que você precisa saber como funciona a sua rotina, como funciona a sua dinâmica. Já ouvi gente que colocava post-it no volante do carro, então todo dia de manhã que ia tirar o carro da garagem, lia ali o que precisava, o que queria fazer. Por isso que a sua meta pessoal, ela precisa estar muito alinhada com seus objetivos de vida e ser uma coisa gostosa. Porque já pensou você acordar todo dia e ler ali, putz, eu preciso estudar inglês. Nossa, já acabou com o meu dia, praticamente, né? Então, Sim. precisa estar muito alinhado com o que você quer verdadeiramente para você. Uma mensagem, né? Um alarme no celular, e você usando a sua rotina, a sua criatividade ao seu favor. Com isso, você vai diminuindo as suas, os seus desvios que você pode ter.
Por exemplo, eu me propus a fazer atividade física todo dia de manhã. Mas amanhã eu sei que eu não vou conseguir de manhã. Então eu vou ter um horáriozinho ali na hora do almoço. Por quê? Porque eu sei como é a minha rotina, eu sei como é o meu planejamento. Eu estou fazendo uma meta, por exemplo, para emagrecer, eu vou ter o meu planejamento de deixar comida saudável na geladeira, porque isso vai ficar muito mais fácil para eu não pedir uma comida ou para eu atacar um pacote de bolacha que eu tenho no armário. Então, é você conhecer a sua rotina, você conhecer a sua dinâmica e usar a sua criatividade dentro do seu dia a dia ao seu favor. A rotina, ela vai dando uma sensação meio que de segurança para o nosso cérebro. Então, é muito importante, falam muito de ter rotina para criança, como é importante criança ter uma rotina, mas para nós adultos também. E aí, assim, né, também, gente, são coisas que são boas, que são importantes para a gente saber que funciona. Mas se um dia ou outro você precisar flexibilizar, se um dia ou outro você não conseguir, tudo bem, tudo bem. Assim, a gente precisa ter essa flexibilidade e ser uma coisa leve com a gente mesma. Então, esse terceiro insight é você usar e abusar da sua criatividade, conhecer a sua rotina e ir colocando ferramentas que te ajudem no seu dia a dia. Só pegar mais um gancho bem rapidinho para falar uma outra coisa, dentro das suas metas. Se você quer muito fazer alguma coisa, mas você considera que essa atividade não te motiva tanto, ou que não te dá aquele brilho nos olhos, vai se conhecendo e vai vendo. Autossabotagem, é isso daí que eu queria dizer. Conhecer bem a sua rotina, bem o seu planejamento, para você evitar a autossabotagem. Porque uma vez ou outra, você vai ter vontade de ficar no sofá, porque o sofá vai estar muito mais gostoso mesmo. Mas é ter aquela luzinha de saber que, poxa, ontem eu fiquei no sofá, hoje eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Então, voltando, se você tem uma meta, que você, vou usar aqui de novo o inglês. Eu preciso aprender inglês, eu quero aprender inglês. Essa é uma meta minha da minha vida, por exemplo. Só que você acha difícil, você acha chato, você acha que demanda tempo. Você já criou ali as suas crenças para aprender inglês, por exemplo, as suas crenças que vão te sabotar ali. Você vai pensando nos seus ganhos secundários, nos seus outros ganhos. O que tem por trás disso? Beleza, é chato eu sentar para aprender inglês, mas, poxa, eu posso ter uma promoção no meu trabalho, eu posso buscar outras vagas de trabalho. Você vai buscando outras coisas que te motivam. E para isso a gente cai de novo no autoconhecimento. Eu só vou saber disso se eu me conhecer, porque é muito gostoso eu falar assim, eu queria tanto aprender inglês, mas é chato. Então fica ali no chato e vai ficando no chato o ano inteiro, e vai ficando no chato o outro ano inteiro. E o tempo tá passando, e aí aquela vaga que você queria já não tem mais. Então, a gente também se conhecer e começar a entender os nossos ganhos secundários, o que tem por trás ali daquela meta que de repente não brilha tanto os seus olhos num primeiro momento, mas que você sabe que a longo prazo vai fazer sentido para você e vai fazer realmente a diferença em algum momento da sua vida. Sim, eu acho que eu tive um caso bem assim mesmo, que era assim, faculdade, a pessoa já trabalhava, já estava ganhando, né? Já tá fazendo várias coisas, só que tem que voltar para aquela matéria da faculdade. E a gente fez todo um trabalho. Por quê? Por que que você está fazendo faculdade? O que você vai ganhar com isso? O que que isso vai interferir na sua vida? É importante? Não é importante? E aí, quando a gente chegou nos ganhos que ele ia ter com isso, a gente pegou e escreveu, fez plaquinhas mesmo, escreveu lá na área de estudo dele. Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. E todo dia ele sentava ali e olhava assim, ó, é isso aqui que eu tô indo atrás, né? Isso aí. Então, acho que escrever recursos visuais, todos esses recursos muitas vezes ajudam coisas que no automático a gente acaba esquecendo, falar, por que mesmo que eu tenho que estudar economia? Né? É, Acho é, que esses recursos ajudam muito. é. E aí, né, isso que você falou para ele de escrever, de fazer a plaquinha, tá dentro do que a neurociência pode ajudar, que é usar a sua criatividade, né? Que a gente deu esse insight. Usar a sua criatividade e deixar a plaquinha ali todo dia. E aí a gente vai fazendo o que funciona pra gente, né? Por exemplo, eu comentei, eu gosto muito dos post-its. Eu, no começo da minha meta atual, eu deixava post-it praticamente pela casa toda. Agora isso já tá na minha cabeça, já tá automático, já acordo pensando, mas eu já tô há 3 meses
fazendo essa meta que eu me planejei. No começo, é muito importante, até virar uma coisa, eu ainda não, a gente até comentou, né, de quantos dias para um novo hábito. Eu ainda não considero que está automático para mim. Hoje, por exemplo, eu fui fazer minha atividade física, eu não queria ir, mas eu fui bem mais devagar, mas eu fui. Eu ainda, amanhã eu faço 3 meses. Eu não considero ainda que é automático. E eu acho que eu ainda vou dar uma patinada ainda para chegar no automático, mas vai chegar, né? Assim, Sim, já tô acordando e já tô pensando, o meu dia já é outro. Eu acho que faz sentido de eu estar realmente começando a construir um hábito, não é um hábito formado ainda. Tá sendo reforçado, eu já sinto que ele está sendo reforçado, já lembro, já consigo pensar no que eu vou ganhar se eu for e no que eu vou perder se eu não for. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, mas dá certo, é um autoconhecimento, a gente sempre cai no autoconhecimento, o autoconhecimento ele é a chave para praticamente tudo, né, na nossa vida, é a gente entender as nossas emoções, a gente entender as nossas motivações, a gente entender o nosso comportamento, a gente entender o que a gente realmente quer, o que a gente verdadeiramente quer, a gente está alinhado com nossos objetivos de vida, de momento, né? Porque às vezes a gente também não tá, às vezes, em algum momento que a gente quer alguma coisa que é impossível, e tá realmente dentro das expectativas, dentro da realidade. sim. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é quem sabe o porquê aguenta quase todo o como, né? Então, se você sabe por que que você está fazendo isso, se aquilo é realmente importante para você, se aquilo conversa com você, eu também, essa parte de exercício físico para mim, assim, ai, é um terror. E teve uma época que eu tava muito assim, sabe, sedentária em casa e outra atividade, que eu tava, sabe, meio lesma, assim, meio arrastada, andando, Sim, acordava meio sim, assim. E eu falei, e eu cheguei à conclusão, falei assim, eu preciso fazer uma atividade física para me estimular, para melhorar minha disposição, porque as coisas que eu quero fazer no meu trabalho são coisas que eu quero muito que dê certo. Então, na verdade, o meu estímulo para voltar para fazer exercício físico foi, eu quero estar disposta, eu quero estar no meu melhor, porque eu quero entregar aquelas coisas, tipo, aquilo é muito importante para mim, eu quero que aquilo saia. Então, sim. foi assim que, e aí por 2 anos foi muito assim, sabe? Fazendo tudo. E eu acho que uma coisa importante é que quando a gente estabelece um hábito, quando a gente consegue fazer aquilo, e aí, passou 2 anos, e aí de repente eu parei, não consegui manter, não quer dizer que você perdeu, né? Não quer dizer que você não soube fazer, não quer dizer que não deu certo por 2 anos, você, né? Sim, Acho que os sim, cenários mudam, as coisas mudam, e você ser bem sucedido no hábito, aquilo não tem que durar para sempre, né? Eu acho que aquilo tem que durar perfeito. o tempo que você acha que aquilo faz sentido e saber também um pouco, às vezes, a hora de abrir mão, priorizar outra coisa, priorizar outros momentos da sua vida também, né? Sim, perfeito. E o Hiro, ele comentou aqui uma coisa muito interessante. Precisamos diferenciar entre preciso emagrecer e quero emagrecer. Parece pequena diferença, mas nos ajuda muito. Perfeito. A gente até comentou, né, de ressignificar esta obrigação e passar a ser Sim, uma coisa mais leve. Eu quero emagrecer, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero fazer atividade física. E realmente ressignificar esses pesos que a é. gente coloca, né? Achei Tirar um perfeito, pouco faz toda a da. diferença mesmo. Quando a gente se E estabelece aí, algumas metas, eu acho que isso sai do campo da escolha e vai para o campo da obrigação, né? Essa transição acontece muito fácil, né? É, a gente começa, eu quero isso, eu quero ter, né? Tudo, você estabelece todas as metas que você quer para você, e aí no dia seguinte você acorda, eu tenho que fazer isso, né? E aí, acho que também lembrar que isso é uma escolha sua, né? uma Você não escolha está sendo perfeita. obrigado a nada. Ninguém está te empurrando para lugar nenhum, ninguém está, né? Ninguém está te apontando uma arma, ninguém está te obrigando a nada, né? Aqui somos todos adultos e fazemos escolhas. Então, se a escolha é Perfeito. sua, se posicione nesse lugar, tipo, eu quero, eu vou, eu escolhi fazer isso. Eu não tenho o Uhum. quê? Eu não sou obrigada e eu não tenho 5 anos, não tenho uma mãe mandando eu fazer isso, né? Então, Exato, acho que perfeito. tem muito esse Perfeito. lugar da escolha. É a escolha. Eu falei sobre escolha com alguém recentemente, e é isso, é fazer a escolha todos os dias. Hoje eu escolho, e quando a gente fala de metas pessoais,
É uma escolha para você. A gente não está falando de meta de empresa, a gente não está falando de meta dos seus pais, do seu parceiro, da sua parceira, a gente está falando de meta pessoal. Então, é uma escolha para você, né? É a Sim. escolha do que você está querendo fazer da sua vida, do que você está planejando da sua vida. Eu achei perfeita a sua colocação de falar que realmente é uma escolha. E por que não escolher fazer pela gente, né? Mais do que qualquer outra pessoa, né? A gente começar a ter esse despertar para o autoconhecimento, a ter o despertar para fazer metas pessoais. Recentemente eu também falei para alguém, você não tem que nada, né? Eu tenho que, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, né? Começar a realmente e até, né, voltar um pouquinho e pensar o que que você quer, o que que a gente quer, o que que eu quero. Eu quero e esse momento, né, de pandemia, esse momento que a gente está vivendo, está despertando isso muito, né, tá nas pessoas. Será que é isso mesmo que eu quero? O que que eu quero? Muita gente nunca parou na vida para pensar o que que quer, né? Sim. Eu mesma, antes de ter esses processos, né, de autoconhecimento, de ter esse despertar, o que que eu quero? O que Quero todo mundo qualquer quer. coisa. Eu quero o que tiver, eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, é isso que eu quero, Eu ponto. quero a Mas promoção, eu quero, né? o que que eu quero verdadeiramente? O que que eu sou além do meu trabalho, né? Assim, o que que eu faço, né? O que que me motiva? É esse despertar que eu acho que Sim. cada vez vem mais, né? Eu A achei Célia o. comentou que primeiro temos que nos permitir para depois querer fazer. Perfeito, perfeito. Também acho É, que acho que esse bem se aí. permitir, eu gosto muito desse, tipo, dessa visão de o mundo é o nosso parquinho de diversões, sabe? De poder escolher o que a gente quer fazer, de ter tanta coisa legal, de ir pela via do positivo, das coisas que a gente quer explorar, né? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer porque a gente não explorou o suficiente, porque a gente não olhou o que tem no mundo, né? Ai, não, É, não quero nada disso. Nossa, mas o mundo tem tanta coisa, vai encontrar o que você quer, vai encontrar o que te, né? O que te brilha o olho, o que te faz sentido. Tem muita coisa legal acontecendo, né? E tem sim. milhares de formas de viver. E vai desconstruir esses tem quês, né? Vai, não tem que nada, né? Eu gosto muito, não tem que nada. Tem o que você quer, tem o que você tá em congruência com você. E a Celina comentou aqui, escolhas que se transformam em metas que nos levam à realização pessoal. Perfeito, perfeito. É isso, acho que é isso. Bom, se quiser aqui, só para a gente recapitular o que a gente falou bem rapidinho, né? Que a gente tem alguns Sim, minutinhos. A gente explicou bem brevemente sobre a neurociência e o que a gente tem cada vez mais novo de estudos através de ressonância magnética, né? Que a gente consegue ver certinho os processamentos cerebrais, e com isso a gente consegue ter muita ferramenta para entender comportamento, para entender as nossas emoções, para entender memória, para entender aprendizagem. Por isso que a gente tem tomada de decisão, né? Que é uma coisa também que cada vez mais tem se estudado. A gente falou sobre as metas SMART, que já é um conceito que o coach usa muito, o mundo corporativo também usa bastante, que as nossas metas elas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporal, que ela precisa ter um tempo para começar e um tempo para terminar. E a gente falou três insights que a neurociência podem ajudar, né? Que a neurociência pode ajudar a gente nessa realmente na efetividade das nossas metas, que é contar para pessoas próximas, sempre para pessoas que vão te estimular, comemorar, né? Comemorar os seus passos, comemorar as suas vitórias, colher os frutos do seu esforço, da sua dedicação, dos seus desafios. E usar a sua criatividade, entender a rotina, entender o seu planejamento e realmente ter esse despertar, essa luz para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, que é o que a gente vem falando bastante. sim. Ai, muito legal. Acho que tudo isso até, assim, até de falar disso dá uma nova perspectiva, né? Acho que a gente vindo nessa seriedade desses tem que, dessas obrigações, acho que a rotina, a forma de viver hoje traz muito né, essa seriedade, a gente começa a ficar mais sisudo e essa forma mais leve, mais de comemorar pelo lado positivo, eu acho muito verdadeira, né? Não é aquela poliana, tipo, vendo flores onde não tem.
Mas Perfeito. enxergar as flores que tem, enxergar as coisas legais que tem pra gente fazer e do estímulo positivo que eu acredito também muito nele. É Anne, verdade. muito, É. muito, muito obrigada pela live de hoje. Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada pela Obrigada por todo conversa. esse conhecimento compartilhado com a gente. Obrigado, pessoal, pela participação aqui de todos. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser falar com a Anne tem a Trina, né? Desenvolvimento Isso, humano, pode quiser me saber mais mandar. sobre neurociência, pode entrar em contato com ela, pode mandar mensagem para a gente aqui, que a gente está à disposição para discutir esse tema aqui que a gente gosta tanto, né? É isso aí. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Obrigada para todo mundo que ouviu a gente. E espero que realmente faça diferença aqui, né, no planejamento de vocês, nas metas de vocês. Obrigada. Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.